Gente, vamos começar então. Aqui está o banco de dados que a gente desenvolveu, quer dizer, a modelagem do banco, né, que a gente desenvolveu na aula passada. Então, lembrando que na aula passada a gente decidiu, né, que toda tabela vai ter uma chave primária chamada COD, então isso a gente vai criar para todas. Tá? E basicamente seria isto, né? Então a gente vai fazer nós vamos transcrever, esse banco de dados esse modelo, né, para o banco de dados agora. E aí a gente já vai para o Visual Studio para começar a fazer o desenvolvimento em camadas do nosso jogo, tá? Então, eu vou arrastar para o lado e vocês vão confiar aqui em mim que eu estou fazendo o banco certo. Primeira coisa, qual que vai ser o nome do nosso jogo? Bom que é um nome pequeno, fácil de entender. Bang Bang? Tá bom. Meu computador, como sempre, está bem lento. Então, ó, vamos começar, né? Vou deixar o nome já tudo junto, né? Então lá, criei o banco, entramos nele e aí agora vamos criar as tabelas. Então lembrando, né? Só para a gente já aproveitar e fazer um lembrete, né? Eu vou criar primeiramente as tabelas que não dependem de ninguém. Então, jogador, obstáculo, depois partida e por último obstáculo, partida. Lembra que o que acontece? Lembra que a gente definiu que quando o jogador for se cadastrar, vai gerar um PIN para ele e esse PIN vai no e-mail para ele poder digitar e num campo de confirmação de cadastro. Então essa função new ID, ela vai gerar um número doidão lá, tá? Que pelo visto está em hexadecimal. E esse número doido vai ficar cadastrado aqui, não como número, mas como um texto. Ele vai ficar cadastrado no PIN e posteriormente a gente vai comparar ele, tá? Então ficou meio grande, mas é o que tem para hoje, né? Eu poderia reduzir esse número, pegar uma substring dele para pegar, sei lá, uns 6, 7 caracteres só e tá bom, mas vou deixar assim. Depois a gente vai melhorando, porque eu não quero perder muito tempo agora na hora da criação do banco, tá? Então, esse campo PIN, lembrando, é só para eu fazer a confirmação da senha. E como eu coloquei ele default, né, ele sempre vai ser gerado. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou o confirmado. Ó, o confirmado no SQL Server não tem boolean, né? Então é um char de 1 e eu vou colocar que o default é igual a não, tá? Então o cara se cadastrou, vai ficar lá como não confirmado. Na hora que ele inserir o PIN, eu passo para S para confirmado, para sim, tá? Vou para obstáculo. Então lá, eu tô colocando o número de tiros, né? Esse número de tiros, se o usuário não informar nada, né, na hora que for cadastrar, o número de tiros para destruir o obstáculo, o valor padrão dele é 1, um tiro destrói. Porém, eu estou colocando uma constraint de check logo em seguida, dizendo que o número de tiros tem que ser maior ou igual a 1, né? Então, se o usuário colocar valor, esse valor não pode ser 0 nem negativo. Beleza, criado também. Criados os campos, agora eu vou associar, né, jogador 1 e jogador 2 como sendo chave estrangeira de jogador, tá certo? Então lá, criei as duas constraints de foreign key, uma chamada FK jogador partida 01, que aplica no campo jogador 1 a constraint de foreign key, fazendo referência ao campo código na tabela jogador, e a outra se chama FK jogador partida 02, que é uma constraint de foreign key aplicada no campo jogador 2, que faz referência ao campo código da tabela jogador. E aqui, no vencedor, como regra do nosso jogo, né, o vencedor ele começa com valor nulo, né, porque a partida começa, ainda não se tem um vencedor, mas à medida que um vencedor for definido na partida, o valor do campo vencedor tem que ser igual a jogador 1 ou jogador 2, tá? Então, vamos tentar criar. Beleza, vamos lá. Era isso que eu falei que eu achava que não podia. Deixa eu só repetir aqui para eu ler de novo o erro, para ver se é isso mesmo. Função cheque para coluna faz referência a outra coluna. Tabela partida. Tá, então isso aqui não vai poder. Então esse campo de cheque aqui eu não vou poder fazer. Porque
não pode mesmo, o check está baseado em outra coluna, tá? Infelizmente, estamos tirando. E aí ela cria. Beleza? E aí, por último, então olha só, esse aqui vai ficar um pouco diferente, porque numa mesma partida a gente não vai poder sortear duas vezes o mesmo obstáculo, tá? Então eu vou fazer aqui uma chave primária concatenada, tá? Então pode ver que eu vou usar o partida e obstáculo tanto como chave estrangeira como quanto chave primária. E aí vejam que eu não identifiquei na frente deles de nenhum dos dois campos como primary key. Por quê? Porque quando a chave primária é concatenada, você não pode adicionar a constraint de primary key no nível de campo, de atributo. Então você tem que colocar no nível de tabela. Ou seja, quando eu adiciono ela ou qualquer outra constraint igual a default, quando eu adiciono ela na frente, um not null ou null, né? Quando eu adiciono na frente da definição do atributo, eu estou fazendo a definição de. Vocês estão vendo isso? É o fim dos tempos. Eu estou fazendo utilizando uma definição a nível de atributo, mas quando eu faço ela aqui embaixo, eu estou fazendo o que é chamado de definição a nível de tabela. Então eu vou adicionar aqui, ó, constraint, vou chamar de pk obstáculo partida, vou dizer que é uma constraint de primary key que está sendo aplicada a... Olha só, eu costumo usar esse padrão. Tá vendo que eu dei o nome da tabela de obstáculo partida? Então a constraint se chama obstáculo partida e por acaso aqui eu criei partida obstáculo, mas eu vou colocar nessa mesma ordem. Ó, obstáculo partida, tá? Então eu estou adicionando a constraint de primary key, né, chamada pk obstáculo partida, ela é do tipo primary key nesses dois campos. Então a partir de agora não pode haver repetição dos dois valores em mais de uma linha, né? Os dois valores iguais em mais de uma linha. Eu posso repetir obstáculo, eu posso repetir partida, mas nunca obstáculo é partida. E aí, outra constraint. Beleza, criado com sucesso. Então, olha lá, aqui eu criei a primary key, depois eu fui criando as duas foreign key, porque os mesmos campos são chave primária e chave estrangeira. Aqui, ó, tanto em partida quanto obstáculo, eu coloquei not null, porque o mínimo a gente definiu lá na modelagem que era 1. Então, um obstáculo partida tem que estar associado a uma partida e a um obstáculo. Bem, continuando, né, a gente vai dar uma conferida em bancos de dados. Tá lá o Bang Bang. Vou dar um sim e vou mandar criar o diagrama.
Quando aparecer a janela, seguro o Shift, clico na última para selecionar todas, adicionar e fechar. Tá lá. Então, ó, vou tentar colocar mais ou menos igual tá no nosso MER. A gente vai poder comparar. Olha lá. Um jogador, uma partida composta de 2 jogadores, né? 2 jogadores participam de uma partida. Então, se a gente olhar, ó, opa, tá ao contrário. Então, uma partida tem os 2 jogadores. Olha lá, jogador partida 1 e jogador partida 2. Aí depois, uma partida, na partida surgem obstáculos, N para N, então esse cara vira obstáculo partida. Na partida surgem obstáculos, N para N, esse cara vira... Então, ó, FK partida, obstáculo partida, e FK obstáculo, obstáculo partida. Foram as 2 constraints que a gente criou. O nosso banco está direitinho. Então, olha lá, datagrama, né? Datagrama, o nome do banco. Pronto, quando a gente precisar consultar, a gente vem para cá. Gente, continuando então, a parte do banco a gente fez. Então agora, a gente já vai entrar no Visual Studio, tá? Então vamos abrir o Visual Studio aí. Olha só. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso jogo no Visual Studio usando um modelo chamado MVC. Esse modelo é um padrão de projeto, tá? Que divide a aplicação em camadas. Então, o que são essas camadas, né? Elas são as camadas de Model, Viewer e Controller. Esse modelo, ele se baseia em boas práticas de programação. Então, para você não ter que, na hora de desenvolver, você ter que ficar inventando a roda, né? Ou seja, inventando coisas que já foram inventadas, você segue um padrão de desenvolvimento de projeto. Isso te ajuda em várias situações. Primeiro que, se você segue um padrão de desenvolvimento de projeto, esse padrão ele já é conhecido por outros desenvolvedores. Então, isso facilita com que outras pessoas entendam o teu código, porque se elas conhecem o padrão e você desenvolveu no padrão, elas já vão conhecer a forma que você está desenvolvendo. Segunda coisa é que o padrão MVC, como ele divide a aplicação em camadas, você pode dar manutenção numa camada que as outras camadas nem ficam sabendo, tá? E além disso, facilita também o seguinte: é muito difícil você encontrar uma única pessoa que seja bom em tudo, seja bom programador, seja bom com design, seja bom com, enfim, com lógica, bom com banco de dados. Então, você misturar tudo num lugar só, você começa a ter dificuldade de encontrar pessoas que vão conseguir dar conta daquilo. Quando você trabalha em camadas, você tem cada camada com sua responsabilidade. O que é a responsabilidade da camada? É o que aquela camada se presta a fazer. Então, se eu tiver uma camada, por exemplo, de banco de dados, eu sei que ali só tem codificação de banco. Se eu tiver uma camada de DAO, só tem acesso a banco de dados e regras de negócio. Se eu tiver uma camada de model, eu sei que ela é só para eu fazer a transição do modelo relacional para a linguagem orientada a objeto. Então, facilita o meu desenvolvimento, porque eu consigo ter gente que é especializada em cada uma
uma camada dessa, eu consigo melhorar a minha condição de manutenção no caso do jogo. Por quê? Porque eu posso ter gente específica trabalhando em camadas específicas e ao mesmo tempo, sem uma interferir na camada da outra, entendeu? Sem uma bugar a camada da outra. Além disso, quando eu divido a minha aplicação em camada, eu ganho também em escalabilidade do meu jogo. Por quê? Porque cada camada que eu faço, essa camada, na hora de eu compilar meu jogo, o que vai acontecer com ela? Ela se transforma numa DLL, tá? E essa DLL, ou num projeto à parte, dependendo do tipo de projeto que eu estou fazendo no Visual Studio. Então, essas camadas, elas dependem umas das outras, e a gente vai fazer a dependência, a gente vai estabelecer qual é a dependência delas na hora que a gente fizer essas camadas. Mas o que eu ganho? Eu consigo publicar cada camada num servidor diferente. E aí eu ganho em escalabilidade, porque eu teria um servidor só rodando meu jogo, e aí agora eu posso ter o mesmo jogo rodando numa cacetada de servidores. E cada servidor desse pode estar configurado, pode estar todo preparado para rodar aquela camada. Então ele vai rodar muito mais rápido aquela camada. Tá certo? Então assim, eu ganho em escalabilidade, eu ganho no número de usuários que podem estar acessando aquela minha aplicação, jogando aquele meu jogo simultaneamente, porque eu divido o trabalho todo entre diversos servidores. Então, quanto mais camadas eu tiver, é mais complicado na hora de eu desenvolver? Porque vai ter coisa que vai estar numa camada, vai ter coisa que vai estar em outra. Então, mas eu ganho em performance depois. Tá certo? Então assim, nós vamos utilizar o modelo MVC, que vai dividir a aplicação em Model Viewer e Controller. Além disso, nós vamos posteriormente criar uma camada de banco de dados e vamos criar uma camada de Web Service. Então ao todo nós vamos ficar com 5 camadas no nosso jogo. Porém, dessas 5 camadas, eu vou juntar 2 camadas, que é a camada de Model e a camada de DAW. De controller, tá? Mas aí a gente vai ver isso ao longo do tempo. Então, como é que eu vou fazer? Eu estou com o meu Visual Studio aberto. Inicialmente, todas as nossas camadas serão no modelo web, até mesmo porque o nosso jogo vai acessar um servidor, então a melhor forma que tem é eu já criar minha aplicação no modelo web, tá?